Olá, meu nome é Clóvis e eu sou um trabalhador do Grupo Espírita Casa do Caminho, situado na cidade de Campinas, São Paulo. No vídeo anterior, eu havia citado um pensamento de Emmanuel, que diz assim: a vida nunca nos coloca problemas de que não estejamos necessitados. É importante salientar que quando mencionamos a palavra vida, vida aqui representa as leis divinas, imutáveis e perfeitas, cujo objetivo é a felicidade da criatura humana. Também falei que há uma variedade de problemas e que podemos situá-los em 3 categorias diferentes. Para que não fique longo, neste vídeo eu vou falar apenas da primeira das 3 categorias de problemas. E antes de começar, vejamos o que podemos entender por problemas. Perda de ente querido pela morte. Muitas vezes, o que é alívio para quem parte é dor para os que ficam. Separações traumáticas, dificuldades de relacionamento, dificuldades em casa, dificuldades no trabalho, dificuldades consigo mesmo, descoberta de doença grave, desastre financeiro, parente usuário de droga, etc. A primeira categoria de problemas está invariavelmente ligada ao passado e pode ser dividida em 2 grupos de situações. 1. Situações em que somos intimados pela vida a consertar os erros cometidos em existências anteriores. Por exemplo, a esposa incompreensiva ou o marido colérico, o chefe agressivo ou o filho viciado. Bem podem ter sido essas pessoas que no passado embaraçamos a vida e hoje e agora a vida está nos colocando frente a frente para desfazermos os nós. O outro grupo, situações em que sofremos, isto é, passamos por, experimentamos involuntariamente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. Note que aqui eu enfatizei a palavra involuntariamente, porque aqui trata-se de uma lei. Tudo o que fizermos à vida nos retorna em forma de consequências das nossas ações, dos nossos atos, das nossas palavras e até dos nossos pensamentos. É como uma flecha que, uma vez lançada, não volta atrás. Por exemplo, a perda de entes queridos e a perda dos que são o amparo da família. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. As enfermidades de nascença, a cegueira, a surdez, as deformidades, o autismo, a síndrome de Down. Note que tudo isso não tem ligação com o presente, é coisa do passado. Por isso que às vezes a pessoa fica sem entender. Mas por quê? Por que, meu Deus? Por que comigo? Por que com minha família? Não entende que isso é coisa do passado. Estou falando nessa primeira categoria de problemas, que está ligada ao passado. Repito,
Tudo isso pode ser consequência de faltas cometidas em existências passadas. Note que eu frisei a palavra pode. Tomemos o caso da cegueira. Uma pessoa cega de nascença ou que adquiriu a cegueira através de um acidente que nenhuma previsão poderia impedir, pode ter cometido faltas no passado. Mas nem sempre uma pessoa que é cega de nascença ou que adquiriu a cegueira através de um acidente que não se poderia impedir, tem ligação com consequências de faltas cometidas no passado que gerou aquelas consequências. Vamos pegar um exemplo, Francisco de Assis, que nós conhecemos como São Francisco de Assis. Francisco adquiriu tracoma quando em missão no Egito. Tracoma é uma doença inflamatória dos olhos, parecida, ou é um tipo de conjuntivite, mas muito mais grave, e que pode levar à cegueira. E Francisco estava ficando cego em virtude de ter adquirido o tracoma no deserto. Ele iria passar por uma cirurgia. Os médicos iam tentar curar através da cauterização. Pois bem, não deu certo. A cabeça dele foi cauterizada, ele sentiu muita dor, mas não reclamou. Ora, Francisco era uma criatura, provavelmente, muito mais elevada do que a média das pessoas. Então, provavelmente, Francisco não passou por aquela experiência, ó, passar por sofrer, experimentar, não passou por aquela experiência devido a faltas que ele cometeu no passado. Quer dizer, aquela cegueira, aquele problema, aquela experiência não tinha nada a ver com isso, provavelmente. Por que a gente sabe? Por que a gente deduz isso? Devido à elevação daquele espírito, Francisco de Assis. Provavelmente ele pediu ou aceitou essa experiência antes de reencarnar aqui na Terra para nos ensinar a suportar a dor e outras coisas mais, nos ensinar outras coisas também. É um missionário. Outra observação importante, e aqui não é o caso de espíritos de escola como Francisco de Assis. Estamos falando de pessoas comuns como nós mesmos. Sofrer as consequências de uma falta, veja bem, sofrer as consequências de uma falta, repito, não é punição, não é castigo de quem quer que seja, de diabo, de espírito, disso, daquilo, de Satanás, muito menos de Deus. Não é punição, não é castigo. É apenas um remédio amargo, claro, mas imprescindível para curar, para sarar, para o reequilíbrio espiritual. Vamos usar aqui uma expressão da economia para a retomada do crescimento espiritual. Allan Kardec dedica o capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo para tratar desse assunto, dessa questão. O capítulo 5 é o maior capítulo deste livro. Daí se tem bastante coisa. Portanto, se você pretende, se você deseja saber mais sobre esse assunto, sobre essa questão e outras, você pode ler e meditar o capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser adquirido em PDF pela internet.
Essa foi, então, a primeira categoria de problemas. Abordaremos as próximas nos próximos vídeos. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até breve.